Queria chamar o pastor Divino, que está aqui junto com a sua família, que são muito bem-vindos, né? Foram, vamos dizer assim, indicados pela irmã Cida e irmão Wesley também, né? Foram convidados. Então, irmão, que Deus te abençoe e que você seja um canal de bênção aqui nessa noite. Obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com os irmãos? Tudo bem? Foi um domingo abençoado? Descansaram bastante? Deus é com vocês. Amém. Graças a Deus. Se você puder pegar a sua Bíblia, vamos abrir o Salmo de número 42. No início do segundo livro de Salmo. Salmo é uma junção de 5 livros e nós temos aqui o segundo livro iniciando no versículo 42. Aleluia. Quem achou pode dar uma glória a Deus? Se os irmãos não se importarem, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Portanto, me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, muito com eles à casa do Senhor, à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, a ruína das tuas catadutas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque onde ando de nojo por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde estás o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Estará em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Amém? Glória a Jesus. Podemos aceitar meus irmãos? Glória a Deus. Aqui, hoje, eu estou aqui com a Cida e o Wesley, são meus amigos, meus patrões, mais amigos do que patrões, porque nós temos uma amizade muito anterior a isso, e amizade mesmo, já pastoreei eles, já ganhamos alma juntos, já sofremos juntos, já choramos juntos,
já brigamos muito, e nós continuamos tendo uma amizade firme, verdadeira, sincera. A Cida e a Tânia fala que eu e o Wesley conversa, e quando termina ainda tem conversa para falar. E é uma amizade sincera que nós temos há muitos anos. Eu não tenho muitos amigos assim em relacionamento, e o Wesley é meu amigo que eu posso sempre contar, e creio que ele sempre pode contar comigo assim. Então assim, é uma honra estar aqui na igreja que ele está congregando agora, mudado para cá, e já estou congregando meus irmãos. Nós somos do ministério do Campo Fama, ali no Veiga Jardim, com o pastor Márcio Pereira, e ele nos liberou no domingo para estar aqui junto com os irmãos, e mandou também a saudação ao pastor Luiz Antônio. Pastor Luiz Antônio, é o seguinte: eu cheguei no Campo Fama tem pouco tempo, mas já ouvi falar do senhor. Parece que o senhor andou por lá e sendo bem referido dentro do Campo Fama. Então, assim, parece que o senhor já foi vice-pastor lá do pastor Micaíno, né? Então o pastor já conhecido no Campo Fama. E assim a igreja do Senhor vai sendo conhecida. Um é conhecido de cá, outro de lá. E graças a Deus por ter sempre uma igreja do Senhor para nós estarmos juntos. Tem ali o irmão Kleber, que eu já conheço também, já. O irmão Kleber é bem acelerado. Uma bênção de Deus, graças a Deus. Mas vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. E eu creio que Deus falará conosco nessa noite. Esse salmo que acabamos de ler, o Salmo 42, ele reflete a dor de um homem que está em angústia por estar longe de um ambiente que ele gostaria de estar. Qual que é o ambiente que ele gostaria de estar? Era o templo, o sul de Israel, aonde se adorava a Deus no templo. E ele sente saudade desses momentos. A angústia do seu coração é por ele não estar adorando a Deus no templo. E a Bíblia não existe nenhuma referência a respeito do porquê que ele estava no norte de Israel, aos pés do Monte Hebron, porquê que ele estava naquela distância do templo, já que ele amava tanto fazer as suas procissões, a encaminhar o povo em direção ao templo com alegria, como o próprio Salmo aqui cita, a alegria dele em levar o povo até o templo para adorar a Deus. Olha que coisa, que ministério tremendo, o ministério que ele tinha. Era um ministério de encaminhar as pessoas para a adoração. E ele mostra que sentiu saudade desse momento. E essa saudade é muito profunda, porque ele começa agora a ter um diálogo com sua própria alma. E começa a sofrer e questionar a si mesmo, sua alma, do porquê que ele estava passando por aquela situação. E no meio desses questionamentos ele mostra também que havia pessoas que zombavam dele, porque ele, sendo uma pessoa que ama tanto o templo, agora está longe do seu lugar de direito. Esse Salmo 42 e no 43 tem uma sequência, me parece que até um salmo só, mas foi dividido em dois, Salmo 42 e 43, nos mostra uma sequência de como se fosse aquele hino da harpa cristã, o exilado. Da linda pátria estou bem longe. Eu deixo para os cantores, eu não nasci para isso. Mas me lembra muito, é um hino que fala muito comigo. Esse homem estava exilado do seu convívio com o Pai, com Deus. Para nós entendermos essa adoração, nós temos que entender que o ministério deste homem
a obra que ele fazia com o Senhor e agora ele está distante dela, é um pouco diferente da adoração que nós temos hoje. Porque hoje você está convidado a adorar aqui no templo, mas você também está convidado a adorar lá na sua casa. Mas você também está convidado a adorar nos caminhos por onde você caminha. E você está convidado a adorar em qualquer lugar que você esteja. Quando nós pegamos, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1, em que ali o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter o nosso culto racional, o nosso culto inteligente. Ele diz assim: trazei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo assim que a sua vida tem que trazer como sacrifício. Se a sua vida é algo que deve ser entregue a Deus como um culto racional e inteligente, então em qualquer lugar que você está, você deve adorar a Deus como sacrifício vivo aí. Seja você está aqui, é um momento onde nós temos a comunhão, a koinonia, o momento de união da igreja, em que nós nos reunimos para adorar. Esse momento é maravilhoso, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor, adorando a Ele. Essa é uma oportunidade única e maravilhosa que você tem. Então não perca esse momento, adore o Senhor. Mas esse momento ele tem que ser estendido ao seu lar, tem que ser estendido ao seu carro, ao seu trabalho, onde quer que você esteja, tem que haver uma adoração a Deus. O seu coração tem que estar voltado para adorar todos os momentos. Mas neste momento que esse homem vivia, a adoração era feita de forma diferente. A adoração era voltada para o momento que havia no templo. Primeiramente, esse momento foi no tabernáculo, e depois foi transferido para o templo construído por Salomão. E a adoração era feita assim. Era feita a adoração através de sacrifício. E o que importava nesse sacrifício? Entendam isso. A pessoa, quando ia fazer um sacrifício por causa do seu pecado, por causa daquilo que você cometia, glória a Deus. Está botando o pastor, não pode. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Então, era feito assim. A família, e principalmente o chefe da família, escolhia-se um animal, seja ele um cordeiro ou um bezerro. E esse bezerro era escolhido no meio daqueles ali. Ele tinha que ser sem mancha, sem marca, tinha que ser perfeito. E esse cordeiro tinha que ser perfeito porque ele seria oferecido ao Senhor. E durante um ano, esse cordeiro, esse bezerro, ele ficava com aquela família. Mas ele tinha que ter um tratamento diferente, ele tinha que ser cuidado, zelado, como se fosse um animal de estimação. E durante aquele ano havia um apego àquele animal. Obrigado, querido. Havia um apego àquele animal, e aquele animal era tirado do convívio de um animal comum, de ficar no palácio, porque ele era guardado para o sacrifício. Mas naquele momento que ele era guardado para o sacrifício, ele acabava ficando no convívio das pessoas e da família. Entendam isso, para que você entenda o que vai acontecer depois. E ficava durante um ano, ou até mais, dependendo da circunstância e da distância, 1 ano a 3 anos, ficava guardado aquele animal junto com a família e se tornava um membro da família, como seu petzinho na sua casa. E era levado ao sacrifício no tabernáculo e posteriormente no templo, para que o sacerdote sacrificasse aquele animal por causa dos pecados daquele homem e da família daquele homem. E quando aquele animal era exposto no altar e era degolado o seu pescoço,
e aquele sangue aspergido sobre a pessoa que estava ali no sacrifício, e aspergido sobre o altar, e aquele sangue demonstrava todo o sacrifício que era derramado ali por causa do pecado daquela pessoa. Aquela pessoa olhava para si mesmo e percebia que o inocente morreu no seu lugar. Alguém que eles amavam, um animal que eles amavam, um animal que era aquele animal de estima da família, ali agora morria por causa do pecado daquele homem. Entenda que quando aquele pecado, aquela sensação de que alguém morreu por mim, acontecia no coração daquela pessoa que estava oferecendo sacrifício, ali no meio da tenda da congregação, ou do Santo dos Santos, estava a arca do Senhor, e em cima da arca havia a tampa, que se chamava propiciatório. No meio daquele propiciatório descia o Senhor, no meio daqueles dois anjos, aqueles dois querubins, descia o Senhor, descia a glória de Deus, e a glória de Deus se manifestava e via aquele sacrifício que tinha sido feito. E quando ele via aquele sacrifício, ele não olhava, Deus, às vezes a gente fica pensando, nossa, Deus gostava só daquele tipo de sacrifício. Não, o Senhor olhava não somente para o sacrifício, mas olhava para o coração que sacrificou, o coração arrependido. Entenda que essa adoração a respeito do sacrifício por causa dos pecados, Deus está chamando a humanidade, o ser humano, o homem, a mulher, a esse sacrifício desde o início dos tempos. Veja, quando Deus conversou com Caim, lá no Gênesis capítulo 4, que Caim estava com inveja, com ódio, com sentimentos a respeito de Abel. Deus chega até Caim, conversa com Caim, fala com ele: olha, o seu pecado está à porta, mas cabe você dominá-lo. Você tem que dominar esse que está dentro de você. Você tem que sarar disso. Você tem que oferecer o sacrifício real para mim. Porque a palavra de Deus fala lá que Deus não se agradou, não foi da oferta de Caim. Antes mesmo da oferta, Ele não se agradou de Caim. Então, quando nós oferecemos sacrifício a Deus, nós oferecemos sacrifício a Deus com a nossa alma. A nossa alma tem que estar voltada para o Senhor, para que esse sacrifício seja aceito. E agora vamos voltar novamente para o Salmo 42. Aquele homem estava com saudade de oferecer sacrifício ao Senhor. Ele estava longe de Deus. Não longe da sua alma, mas longe de fazer as coisas para Deus, longe de se expressar para Deus, longe daqueles momentos maravilhosos que ele tinha na casa do Senhor, longe daquele momento de ele estar se envolvendo com os outros, com a membresia da casa do Senhor. Ele estava longe, e ele estava triste, e a alma dele estava ferida por causa dessa situação. Hoje nós vemos a nossa adoração é um pouco diferente da adoração do Antigo Testamento, mas como diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 17, aquelas coisas são sombras, é um prelúdio. Aquilo que aconteceu no passado é apenas uma aproximação para nos mostrar, nos dar um norte, uma luz das coisas que viriam. E quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, uma das cenas mais maravilhosas que eu conheço da palavra de Deus é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, do Evangelho de João. Quando ele se encontra com aquela mulher, e ele fala que aquela mulher, que a água que ele tem para ela beber é uma água eterna, e se ela tomar dela, ela jamais sentirá sede. E essa mulher faz uma pergunta para Jesus, que é uma pergunta tremenda. Ela pergunta para ele: onde devemos adorar? Olha a necessidade da adoração dentro do coração das pessoas.
Meu irmão, deixa eu te falar. Independente de você ser crente há 30 anos, como eu, ou você acabou de entrar na igreja pela primeira vez hoje, o seu coração, a sua alma tem necessidade de Deus. É verdade, Jesus. Glória a Deus. A sua alma tem necessidade de Deus. Você pode não saber disso, mas ela tem necessidade de Deus. Tem mesmo. Ela clama o tempo todo por Deus. E essa mulher fez uma pergunta muito interessante, porque ela poderia perguntar para Jesus um monte de coisa a respeito dele. Ele era o Messias, ele era o Santo de Israel. Mas ela perguntou: onde devemos adorar? Nós devemos adorar aqui nesses montes? Ou nós devemos adorar lá no templo? Porque os judeus falam que nós temos que ir no templo. Mas nós adoramos aqui nos montes também. Onde nós devemos adorar? E aí o Senhor Jesus quebra paradigmas, como ele disse. E vem a hora, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós somos chamados para um novo estilo de adoração. Agora a adoração não está mais nos montes, não está mais no templo, mas a adoração está no coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Agora a adoração está em nossa alma. A nossa adoração está dentro de nós. Nós somos aquelas pessoas que adoram com o coração, em que Deus enxerga o nosso sacrifício de louvor dentro das nossas almas. Aleluia. Dentro das nossas almas. É interessante que esse texto no capítulo 4 de João, que fala no versículo 23 e no versículo 24, no capítulo 4 de João, mas no capítulo 8 de João, ali o Senhor Jesus já está lidando com outro povo. É um povo que nasceu para adorar, mas não estava adorando. Ali ele começa uma conversa com os judeus, e aqueles judeus, eles começam a questionar Jesus, e Jesus fala para eles que ele é a verdade que liberta. Ele é o único caminho. Mas aqueles judeus, eles não entendem essa palavra de libertação que Jesus está trazendo para eles, e fala assim: ó, nós temos como pai Abraão, então nós somos livres. Nós nunca fomos prisioneiros de ninguém, nós somos livres, porque nós temos como pai Abraão. E Jesus olha para aqueles homens e diz: eu conheço Abraão, e conheço vocês, e a verdade é que vocês querem me matar, porque as minhas palavras não estão em vós. Olha, interessante, aqueles homens estavam dizendo que eles eram livres porque Abraão era o pai deles, mas Jesus estava dizendo: vocês não são livres porque as minhas palavras não estão em vós. Vocês não são livres porque a palavra de Deus não está dentro de vocês. Não está dentro de vocês. Aqueles homens viviam a religião do judaísmo, praticando as mesmas práticas dos antigos. E Jesus estava chamando eles para abrir o coração e serem livres para adorar a qualquer momento. Eu fico imaginando se aquele homem lá no Monte Hebron, que escreveu o Salmo 42, provavelmente ele era um dos filhos de Coré, quando ele escreveu o Salmo 92, ele tivesse recebido no coração a mesma revelação que agora Jesus estava passando para aqueles homens. Ele tinha se extravasado de tanto desejo de adorar a Deus. Tanto desejo de adorar a Deus. E a adoração faz algo diferente conosco. Hoje eu estive ministrando na escola dominical, e a nossa lição de hoje foi ordenanças para o
finalmente agora. Ordenanças para amar o seu próximo. Ordenanças para amar o seu próximo, a lição de hoje. E uma coisa que nós demos ênfase naquele momento da lição da revista da Escola Dominical é que nós não conseguimos amar ninguém se não houver o amor de Jesus em primeiro lugar. É verdade, Jesus. Quando há o amor de Jesus, você abre o seu coração para amar pessoas, para estender a mão para as pessoas, para chorar pelas pessoas, para fazer um clamor pelas pessoas. Mas se você não ama, a sua oração é meio vazia. Você já sentiu isso? Seja sincero dentro do seu coração. Você já fez orações vazias? Aquela oração que você está orando por aquela pessoa, mas você não sente nada por ela. Não há nada do seu coração a respeito. Você está orando só porque você faz parte da religião dos crentes. Você não fez nada. Mas quando, meus amados, o amor do Senhor Jesus penetra dentro de nossas almas, nós vemos uma pessoa sofrendo e sofremos com eles. Nós vemos uma pessoa angustiada e nos angustiamos com eles. Nós vemos pessoas alegres e nos alegramos com eles. Porque eu vou te falar, tem pessoas que têm dificuldade de se alegrar com quem está alegre. Sabia disso? Tem pessoas que têm dificuldade de se alegrar com quem está alegre. Porque o sentimento está frustrado. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos essa oportunidade de permitir que o Senhor entre em nossas almas e nos liberte. Entre em nossas almas e nos liberte. E essa liberdade nas nossas almas produz a adoração. Aleluia. Produz a adoração. O coração quebrantado e contrito, assim, ardendo pelo Senhor. O salmista, no Salmo 42, ele mostra todas as suas frustrações, todas as suas frustrações, todas as suas angústias. Quando ele começa a falar, primeiro, a dor de estar distante do templo é uma das suas frustrações. Segunda frustração, ele está exilado sem poder voltar. Terceira frustração, ele está sendo oprimido por pessoas, inimigos que zombam dele, zombam da sua fé, zombam do seu desejo de alcançar a Deus, do seu desejo de voltar para a casa de Deus, mas ele não consegue. E eles questionam ele: onde está o seu Deus? E ele pergunta a si mesmo, no verso 9, ele começa a perguntar ali para a sua própria alma: onde está Deus? Porque a sua alma está desejosa para que Deus o toque. No primeiro e no segundo verso, é os versos mais bonitos e mais citados desse capítulo, que fala: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então é o mais bonito, é o mais gostoso de se ver, assim como a corça. A corça é um animalzinho, um veado, só que pequeno, bem pequeno, do tamanho, para a gente aqui do Brasil, do tamanho de uma capivara, mais ou menos, um pouquinho menor, só que magrinho, pequeno. E é um animal muito rápido, muito ágil, e ele gosta de subir nas mais altas montes, e aqueles montes de Israel, cheios de pedras, principalmente no sul de Israel, os montes cheios de pedras, e eles sobem aqueles montes buscando as graminhas que ficam nos mais altos
os mais altos montes. E aquele animal, ele tem uma característica muito bonita, porque quando ele está nos altos das montanhas, quando termina o inverno e começa o outono em Israel, começam os degelo do Monte Hermon. Monte Hermon tem neve, tem até aquele esqui lá, de tanta neve que tem naquela região. E quando vem o final do outono, começa o degelo daquelas montanhas. E acontece um fenômeno muito bonito, que é até expressado no Salmo 126, que é as correntes das águas. A água daquele degelo, da neve derretendo, corre pelos vales de Israel e desce. E um dos vales mais famosos é o Vale do Negueb, que desce a água ali e forma-se um rio no meio do vale com aquela água que desce. É algo muito bonito. Se você tiver a oportunidade de depois ver no YouTube, mostrando essa corrente de águas passando, é um fenômeno que acontece até os dias de hoje, é muito bonito. Tem até o Salmo 126, quando o Senhor retornava do cativeiro, os que voltavam de Sião, então ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esse. Grandes coisas fez o Senhor a esse, por isso estamos alegres. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as correntes do norte, as correntes do Negueb. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a expressão disso que acontecia. Mas o que acontecia com as poças? Quando aquela água atingia a terra seca, subia aquele cheiro sobre as montanhas da água que descia, correndo no sopé das montanhas e passava pelos mares. Aquela água, ela sentia o cheiro daquelas águas. E ela descia numa velocidade frenética de cima daqueles montes. E a gente fica pensando, como é que não cai o bichinho, como é que não tropeça e cai? Mas elas desciam naquela velocidade assustadora até se chegar aonde estava a água para beber. E aí o salmista olha para essa situação da costa descendo da montanha com sede até chegar ao ribeiro de água e beber a água, e ele fala: assim como essa costa desce com esse desejo profundo por água, assim está a minha alma pelo Senhor. Oh, aleluia. Assim está a minha alma pelo Senhor. Glória a Deus. Esta é a posição do crente diante do seu Deus. O desejo profundo, tremendo de beber da água viva que é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter isso nos nossos corações, aquele desejo intenso de beber da água viva que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E esse não é só um momento de sua vida, é todos os momentos da sua vida. Tenha desejo pelo Senhor. Tenha desejo pelo cheiro das águas. Como diz lá no livro de Jó falando que quando a planta é cortada e a gente pensa que não há mais vida nela, então vem a água e aquela planta sente o cheiro da água e ela começa a ter vida novamente. Glória a Deus. Assim tem que ser a nossa vida diante do Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ter desejo pelo Deus vivo. Desejo pelo Deus vivo. Glória a Deus. E concluindo aqui, eu não quero me demorar mais. O irmão me deu até mais tempo, mas eu vou encerrar por aqui, porque até quero orar com os irmãos. Nos momentos de angústia em que nós passamos, em que a nossa alma está aflita, nossa alma está angustiada. Nesses momentos de angústia é que nós temos que sentir desejo pelo Senhor. Desejo pelo Senhor. Esses momentos de angústia é que nós temos de sentir desejo pelo Senhor. Mas meu irmão, deixa eu te falar, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu coração
Assim, quando você sai por essas portas e vai para sua casa, ou vai para qualquer outro lugar, ele esquece completamente a Deus, tem algo de errado com você. Tem algo de errado com você. Se quando você vai para o seu trabalho, ou para a sua faculdade, ou onde quer que você esteja, na rua ou em uma viagem, e nesses momentos você esquece de Deus, tem algo de errado com você. O correto do crente é sentir desejo pelo Senhor o tempo todo. Amém. Sentir desejo. Esses dias eu e o Wesley, a gente estava, nem lembro onde é que a gente estava indo, mas a gente estava conversando. E nós conversando a respeito da vida do Senhor Jesus. Lembra? Nós conversando a respeito da vida do Senhor Jesus. E eu falando para ele, Wesley, se nós temos no coração o desejo de que Jesus volte, nós somos crentes. Se nós temos no nosso coração o desejo de ver Ele voltar, de ver a obra dele sendo cumprida, e nós encontrarmos com Ele nos lares, nós somos crentes. Nós somos crentes. E nós temos que amar a vida do Senhor a cada momento. Esse salmista, ele estava choroso porque ele estava longe do templo. Irmãos, nós temos que estar chorosos porque nós ainda não estamos no céu. Nós temos que ter desejo de ir no céu. Nós temos que ter desejo de ir para a nossa pátria. Esse lugar aqui é bom, mas é momentâneo. Mas esses momentos que nós passamos aqui de uma alegria bem pequenininha não se compara ao que tem preparado para mim e para você. Lá nós temos um lugar especial. E nós temos que amar a vinda do Senhor. Um dos pré-requisitos para que você seja arrebatado com a igreja, para que nós todos vamos juntos, é que nós amemos a sua vida. Assim como a corça deseja a água, deseja a corrente das águas, ela sente o cheiro da corrente das águas, assim tem que ser a nossa alma para encontrar com o Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar os irmãos à oração agora. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Só o Senhor é Deus. Glorificado seja o teu nome. Eu gostaria que, se você entendeu essa palavra, Santo é o Senhor. você orasse ao Senhor. Amém, Jesus. E eu sei que a sua alma vai sentir algo diferente. Amém, Jesus. É o cheiro da presença de Deus. Glória a Deus. E ele vem como uma brisa suave. Ele vem como o cheiro das rosas. Amém, Jesus. Ele vem como o desejo que abre o seu coração de encontrar com o seu Deus. Se você puder orar e falar com o Senhor nessa noite. Amém, Jesus. Falar. E talvez você esteja com o coração aí falando, porque você pode não ser sincero com pessoas, mas com a sua alma você é sincero. Com a sua alma você é sincero. E você pode falar com a sua alma aí: eu não tenho desejado o Senhor como deveria. Eu não tenho amado o Senhor como deveria. Mas essa noite eu quero amar o Senhor. Amém, Jesus. Eu quero sentir o cheiro da presença dele. Amém, Jesus. E glorificar seu santo. Glória a Deus. Então eu gostaria que você fizesse essa oração. É uma oração íntima, sua. Eu gostaria que você falasse com o seu Deus. E se você nessa noite quiser aproveitar esse momento para você se arrepender e reconciliar com o Senhor, não deixa passar de hoje, não é o seu dia. E se você ainda não aceitou o Senhor como Salvador, não fez um compromisso com Ele para você ir morar no céu como crente em Cristo Jesus, é o seu dia. Não permita que você saia daqui sem falar com Deus, não. Se a sua alma está doendo, se derrame na presença de Deus. Eu sou Deus.
Antes você tinha que ir no templo, agora você pode ver Ele face a face. Antes você tinha que pegar e fazer um sacrifício de animais para que a sua alma se rendesse ao Senhor. Hoje você pode se render na presença dEle, porque Ele é contigo. Aleluia. O sacrifício já foi feito. Ele morreu na cruz por você. Amém. Ele te amou primeiro. Ele amou e foi sacrifício vivo por você. Creia nesse momento. Senhor, nós louvamos o Senhor. Aleluia. Senhor, eu sei que a palavra ela tem propósito definido. E eu sei que o Senhor quer agir segundo a sua vontade. Mas eu quero, meu Deus, na minha alma adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Ah, Senhor, eu tenho sede da tua presença todos os dias. Eu tenho sede da tua presença todos os dias. Eu tenho sede da tua presença todos os dias. Não afaste de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim, meu Deus, o desejo de te adorar, de te glorificar. Oh, Pai, que nessa noite cada um dos crentes aqui possa se aproximar mais do Senhor. Que nós possamos orar um pouco mais, glorificar um pouco mais, adorar um pouco mais. Que a nossa alma, meu Deus, tenha desejo pelo Senhor. Que nossa alma, meu Deus, possa sentir a graça do Senhor se aproximando de nós. Glorificado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor é santo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui ministrando aos irmãos. Sou muito feliz de conhecer a igreja do Senhor aqui. Na verdade, a minha intenção era de vir ver a Cida pregar. Eu chamei ela de Goianita, eu chamar de Cida. Eu vi a Cida pregar, a intenção era essa, mas ela mexeu de carne de lá e não tinha nem para me pregar no lugar dela. Mas eu sou muito satisfeito e feliz de conhecer a pastor Luiz. Todos os filhos da igreja aqui. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela sua oportunidade.